mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou o fundador da Fueltech, mas hoje eu estou aqui para falar de carros de projetos e hoje um desafio, a missão Drift USA. E ó, para quem conhece esse carro aqui, sabe que nós vamos entrar com força ainda mais esse ano. Vocês já acompanharam a Ferrari do Federico Scherifo, botando Fueltech, a gente está preparando o carro para ser turbo. Hoje vocês vão acompanhar um pouquinho de como é que está essa preparação, como é que está a instalação do kit turbo no V12 daquela Ferrari 599, já teve 2 episódios dela, quem não acompanhou volta nos episódios para ver. E hoje uma grande surpresa, uma grande adição ao time Fueltech, João Barion, o cara que é o xerife, o cara que é referência mundial junto com vários outros pilotos do Brasil também, estrela aí do Netflix, do show do Netflix, do Hyperdrive, junto com o Diego Iga, e agora junto com a gente para essa missão Drift nos Estados Unidos. Então hoje vocês vão ver esse carro aqui que é um Corvette C7, vocês vão entender como é que ele chegou aqui, o que a gente está fazendo no carro, qual que é a estratégia, qual que é a missão, e vocês já estão vendo ele aqui no dinamômetro, ó, e esse aqui vai ser o final, vamos ver como vai ser o resultado desse carro aqui, para preparar para a primeira etapa do Fórmula Drift, que é na Califórnia, em algumas semanas. Então nós estamos correndo aqui para fazer tudo certo. Não se esqueça também, para quem está acompanhando aí, a camiseta da Mercedes tá um sucesso aí, todas as sagas. Muito obrigado pelo apoio de vocês, parceria, pela motivação. E agora é o seguinte, prepara aí o chimarrão, prepara o café da manhã, o churrasco, bota na TV e vamos ver, porque hoje o negócio vai ser forte aí. Vocês viram quem é que chegou aqui na Fueltech USA, né? Vamos bater um papo com esse cara aqui, ó. Bora! E aí, Anderson? Eu digo que é um prazer, oficialmente, né, te conhecer aqui pessoalmente. A gente se conhece só por internet, por vídeo, por tudo, né? Só pelo Instagram, telefone. Mas prazer meu estar aqui. Igualmente, cara. O João aí é um cara que a gente admira, todo mundo aí brasileiro. Acho que tem orgulho do Brasil. Ele é outro cara que tá aí fazendo sucesso, levando o Brasil pelo mundo, né? Vocês já viram algumas das histórias aí agora quando ele chegou aqui na Fueltech para essa missão. Mas agora a gente tá com a missão meio braba aqui, né? Missão dada tem que ser missão cumprida, hein? A gente botou na cabeça que a gente vai entrar na Fórmula Drift, vai fazer certo aqui nos Estados Unidos, vai entrar de frente aqui. Então com 3 carros esse ano, né? Eu, o Scherifo e o Taylor Hu. Taylor Hu, isso. E tem mais um outro carro, um Mazda, um rotativo que não usa injeção Fueltech, mas usa a FT Spark, a ignição. Então vai ser interessante. E vocês viram aí, para quem acompanha aí o meu canal, eu tô desde a Ferrari do Federico a gente começou a participar. Antes disso eu fui num evento da Fórmula Drift aqui em Atlanta no ano passado. Até o Diego Iga fez um especial, uma aula de drift naquela vez. E agora a gente está fazendo a Ferrari, né? A Ferrari também daqui a pouco vai... O nosso objetivo é fazer a coisa encrespar. Seja para ti, seja para todo mundo, para o negócio ficar forte. E vamos, viu? Agora vocês vão... O carro acabou de chegar aqui, ó. E o carro com várias novidades para esse ano, né? Motor novo, então, tá... tem... Acho que uma das principais é o motor, né? Esse motorzão aí, a gente está muito curioso de saber o que vai dar, né? Agora chegou aqui os coletores, ó. Bonitão, hein, cara? Tá? Bonitão, né? Caro também, né? Tem que ser bonito, é caro. A American Racing é a melhor marca que tem, assim, mais reconhecida nos Estados Unidos. Que boa. Show, que show. Bom, agora que a gente está fazendo, eles vão trocar os coletores aqui. Estamos mexendo na elétrica, estamos deixando uma atualização da Fueltech aqui, vocês vão ver mais detalhes nisso aí. O Arcondo que está responsável. Qual é a Fueltech que nós vamos usar? FT600, né? Vamos com tudo, né? Aí sim. Agora vamos ver. E nós temos as apostas nossas. Quanto que você acha que vai dar no dia, no primeira passagem acelerando? Sem a gente fazer primeira nada, passagem vai girar menos, vai dar uns 800. Não, primeira passagem acelerando. Cara, tem que dar 1.000. Se não der 1.000 aí é porque tá com a pressão errada. Eu tinha chutado 1.300. 1.350 eu tinha chutado. Na verdade, assim, se vier nas pressões já vem isso aí, né? Não tem muito o que falar.
Ah, mas legal. Vamos pegar agora, a gente tá hoje é uma sexta-feira aqui, nós estamos tentando pegar rápido, os caras nem dormiram. Nossa, né? Eu tô 2 dias virado, eu e o Joey, viajando à noite, revezando o volante, porque os dois cansados pra chegar aqui dá tempo de preparar tudo. Não, caramba, é uma loucura mesmo, mas agora vamos pegar aqui pra Capar, porque o prazo tá chegando, né? A corrida tá chegando daqui a umas semanas e o objetivo é nós botar a FT aqui, atualizar, fazer tudo bonitinho, trocar os coletores e dinamômetro. Então, vamos ver se aí vai rolar. Boa. Vamos dar uma olhada no carro por baixo aqui, ó. Explica aí como é que foi esse carro aqui, vocês montaram ele? Foi, na verdade, esse carro, a história dele era dia, sei lá, 15 de dezembro, eu tive um patrocinador que falou pra mim que eu tinha um budget de $50 mil pra pegar um carro nos Estados Unidos pra gente vir correr na Fórmula Drift. Que ano isso? 2018. Ah, tá. Aí era dia 15 de dezembro, eu comecei a entrar, tipo, impossível achar na internet um carro que fosse fácil de fazer, rápido pra correr no ano seguinte. Só um pouquinho, é porque tu não faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Eu devia fazer, né? Naquela época. Ia ter uma lista, né? Ia ter um monte. Aqui é o seguinte, a gente quer achar um carro rápido, bom, barato, 5 minutos. Entrar ali já era. Tem 10 opções, qual estado a gente comprar? Mano, e aí eu peguei, dia 23 de dezembro entrou esse carro pra leilão. E eu acho que como era 23 de dezembro, ninguém dando lance, comprei ele tipo metade do preço, não tinha uma batidinha na frente, quase nada. Já tinha alguns upgrades no carro, aí depois a gente veio construindo, fazendo, o pessoal da Drift HQ ajudou a gente a fazer bastante coisa, o Nando. Cara, e umas coisas assim, bem, eu vou falar como leigo, né? Porque pra mim eu não sou especialista de drift. Primeiras coisas, a bateria atrás por causa de peso, né? O drift é importante você ter 50% de peso, mas o peso não ser no meio do carro, ser nas extremidades, que é pra ele não rodar no eixo. Tá. E aí, claro, e aqui o radiador atrás é por causa do peso também? Também por causa do peso, mas também para manter o cofre do motor mais frio. Sim. E aí a suspensão aqui é um coilover meio original? Esse daqui não, é tudo Part Shop Max. Coilovers com ajuste, né? Gostei desse dourado aí, eu acho que combinaria com a Mercedes lá. Então os coilovers, os braços de suspensão, tudo Part Shop Max, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Sim, olha que interessante, ó. Umas bandejas ali. O que é isso aqui? Bomba d'água elétrica? Isso daí é bomba d'água elétrica pra, principalmente quando você tá parado, ele ajudar, né, manter circulando ali. E aqui que é a beleza desse carro aqui, que tá todo mundo babando em volta, que é essa transmissão sequencial, Sansonas, né? Mano, as transmissões das Sansonas muito boas, aguenta aí 1.600 cavalos, tranquilo. Quantas marchas é? Essa daqui é 5, eles têm a opção de 5 ou 6. É a mesma, só muda o interno dela. Pro drift a gente não precisa de 6, né? Sim, então... tu acaba fazendo em que marchas normalmente? Normalmente terceira, quarta. Irvindale chega a fazer 15. Vai ser de quinta o negócio. Espeta quinta e esquece. E vai embora. Quem que é o Cricket? Cricket é o cara trabalhando no HQ, ele adora pizza. Que legal, né? O desenho de uma montanha. É uma montanha, montes rurais. Falando nisso, o seu nome era Anderson Pinto, você traduziu pro inglês ou já era Anderson Pinto mesmo? É o poderoso mesmo aqui. Você tem que voltar a câmera pra ti quando for responder essas questões. Não tá. Certo. Não posso deixar picando pro meu editor que ele só me... Mentira! Ficou meio estranho isso aí também, Matheus. E o motor agora é o pica das galáxias. Esse cárter é... Motor da LMI, os caras puseram o motor que falaram que vai aguentar. Que Qual que é a tua? Tu acabou de ler a ficha do motor, né? O que é a ficha? Cara, a ficha é boa. Não, a ficha é boa. Eles pegaram o LS moderno, né, que é o LT, certo? Daí eles pegaram a fundação desse motor novo que lançaram faz pouco daquela van ali, ó. Daquela van ali. Ele é um motor de ferro, né? O bloco motor de ferro. da van, então. É o motor da van. Porque, na verdade, é o seguinte, ele é mais forte que o do Corvette, né? Mas ele é mais pesado. Então, pro caso do Corvette de circuito, de rua, os caras não gostam. Mas pra um negócio desse que tu vai ter muito mais potência, é útil, né? E é bem recente, né? Quando tu comprou o teu Corvette, não existia esse bloco ainda. É coisa mais recente, né? E daí eles fizeram em cima, pelo que eu vi, eles fizeram um misto, né? Isso aqui é de LT4. O cárter. Que é o dry sample dos LT4 moderno de Corvette Z06 dessa geração, né? E eu não sei exatamente o cabeçote que os caras têm lá, mas é tudo a fuder, né? Tipo, cabeçote, comando, coletor, né? O ProCharger aqui não dá nem pra dizer nada, né? Tipo, esse ProCharger aqui
É um F94, né? E a gente usa, né? Muito cliente nosso usa na categoria chamada Ultra Street. Porque é um ProCharger pequeno para arrancada, né? Ele é 94mm. Mas esse ProCharger no carro de arrancada dá mais de 1.600 de roda. Né? Então, Pois é. é um baita de um bicho, né? É um baita de um bicho. E o intercoolerzão de 5 polegadas aqui de... Esse E intercooler... daí vai andar no álcool de posto, né? Ou similar, né? No caso, não vai ser um álcool de usar corrida o baseado no álcool posto, né? da Ignite. Ignite. Né? É um álcool mais puro, né? Não tem a gasolina igual esses que a gente compra no Perfeito. posto. Então é mais parecido com o álcool do Brasil, né? É, Com mais E100, parecido. né? Eu acho que ele é 90, se não me engano, né? É 95, acho. Ah, 95? É 95, Ótimo. perfeito. É só o suficiente pra pegar. Só pra não incomodar no frio. Só pra não incomodar. Vamos deixar ele trabalhar. Sorry, go. E a principal diferença é que de um chassi para um drift é a extensão, né, assim, da dianteira, né? Que é esse sistema aqui, né? Da parte off-max também. Pode ver que a gente muda também todo o sistema da caixa de direção, mas o que faz virar mais principalmente é o ponto onde prende a barrinha de direção. O normal ele vem aqui na frente, a gente cortou ele, reduziu para dentro. Agora eles estão fazendo billet, né? Porque como eu fui o primeiro cara a correr com o Corvette 7, não existia ainda. É mesmo? Então eu desenvolvi junto com eles e agora eles vão fazer billet para nós. Que show. E qual que é o peso do carro? Putz, eu não lembro de cabeça. Tem regulamento? Tem regulamento, na verdade assim, quanto mais pesado o carro, maior o pneu que você usa. Mas teoricamente, quanto mais leve é melhor para nós, mesmo usando um pneu um pouco menor. Mas esse carro não é tão leve não, embora ele seja chassi de alumínio e tudo mais. Ele é um carro que, quando a gente fez a primeira vez a construção dele, acabou passando peso em algumas coisas. Então não é um carro tão leve não. O meu C8 também é 1.000 quilos. É pesadinho, né? Pesado o negócio, porra. Eu acho que se eu não me engano, tá em torno de 1.400 quilos. O meu é 1.550 original e o meu tá com 1.600 e pouco. 1.700. O meu foda. acho que tá com 1.500, por aí 1.400 e pouco. É que não tem muito o que fazer, né? Um carro, quando ele começa a ter bastante torque e tem tração ao mesmo tempo, se não tiver peso, torce. E daí se torcer, daí o carro não faz o que tu quer, né? Então tu vê que tem um monte de coisa abraçada, né? Tu vê que as junções, né, das duas barras, olha só essas barras grandes aqui, ó. Não é uma chapinha, tá certo que é alumínio, mas é um baita de um bicho, né? Que liga de ponta a ponta, daí vai no chassi, o chassi não é fino. Cárter seco também, né? Seco. Não tem muito, bastante fluido, né? Aqui é o reservatório de óleo, né? A cárter seco pra gente é legal, porque como a gente faz muita curva, mantém a curva pro mesmo lado muito tempo, você não tem risco de faltar óleo na parte do motor, né? Vamos dar um pulo agora aqui na oficina do Brian Denton e do Anthony Fragola. Pra quem não conhece, ele tem o Fragola tem aqueles MR2, o Fragola é o que fez todas as partes de fibra de carbono na minha Ferrari, né? E você se lembra aquela traseira, a cobertura de motor, tudo aquilo foi fantástico. E essa aqui é a oficina, eu já mostrei aqui algumas coisas para vocês de alguns projetos, tá? Inclusive tem um MR2 aqui que estão em projeto, inclusive com motor de Tesla, mas isso aqui é um assunto para outro episódio. E tem aqui algumas coisas bem loucas, ó. Mas na verdade eu vim para mostrar um update da Maserati e da Ferrari do Federico, ó. Você se lembra da Maserati, né? Tá sendo feito aqui, foi feito todo um trabalho em uma outra oficina até, ó. Já tá com tanque de combustível, ó. Já modificaram algumas coisas aqui atrás, pintaram de branco aqui a parte de fora. Estão fazendo um aerofólio aqui pelo jeito, ó. E já tá com Santo Antônio, ó. Já tá com Santo Antônio. Olha aqui, ó. Bonitinho. Aqui pelo jeito vai ter 2 bancos de corrida, porque é lá de táxi, né? Forro de fibra de carbono aqui. Só é uma chapa que eles botaram, até ficou interessante. Pedaleira, ó. O volante. Tá soltinho, um banco Sparco. Santo Antônio. Aqui a parte do motor. Pelo jeito eles trocaram o radiador aqui, ó. Pintaram aqui também. Motor, acho que tudo em dia ali. Só estão fazendo um radiador de óleo, alguma coisa assim para transmissão. E uma grande coisa que eles fizeram foi isso aqui, ó. Converter em manual, ó. Então, na Maserati aqui vai o motor, ó. Tem o torque tube que chama, que é que nem como se fosse um Corvette. Os Corvettes o câmbio não é aqui. O câmbio é lá atrás, ó. Então aqui que é o diferencial traseiro, ó.
aqui que saem os eixos e o câmbio tá aqui atrás. E eles converteram ao manual, ó. Então essa peça aqui, ó, eles tiraram uma Lamborghini, ó. Tem um emblema aqui, ó. Tiraram uma Lamborghini e aí saiu toda aquela tractana aqui. E aqui eles fizeram o acionamento, ó. E aí aqui tem a alavanquinha, ó. Olha aqui que legal. A Maserati então já está pronto para manobra. Mais uns dias vocês vão ver lá na Feutech USA para a gente conectar o chicote da Feutech e fazer tudo. E aqui que está a nossa querida Ferrari V12 Fórmula Drift. Ó, tu viu os canos pra fora agora aqui? Vai, isso aí deve dar um barulho. Acho que ia ser legal a gente dar uma ligadinha só pra ver como é que fica. Então olha só, aqui eles inverteram o coletor de escape, ó. Os coletores de escape eram virados para o lado, né? Inverteu para frente. You getting that? You getting that Portuguese? The turbo. Good. Olha aqui, ó. Tem uma estrutura aqui, ó. E aqui vai o turbo, ó. Bem daquele jeito que a gente falou, ó. Ele vai direto no intercooler, ó. Já direto no intercooler aqui, ó. Tomada de ar. Esse turbo aqui é uma G42 1450. Ela é maior do que a da Ferrari, do Supra. A parte de trás é igual até. E aqui vem a pressurização, ó, que vai fazer um X e voltar pra cá, pro turbo, ó. Que legal. E aqui eles tiveram que fazer uma adaptação na borboleta, porque era uma juntinha muito fraca que vazava. Agora tá feito. The one thing you need to care the OTU sensor will be here. Sorry. Yeah. A sonda, eu ia dizer, a sonda ficou com um ângulo errado aqui, mas ela não vai usar a sonda aqui, vai usar Isso é quando era só. atirado, né? É. We got heavy wall aluminum to weld to that stuff instead of the thin stuff. Okay. Be some weight Yeah. over there. Same thing with these. We got the heavy wall stuff. Botaram intercooler aqui. Então, mais alguns dias deve estar. Daí é parecido com a minha Ferrari, né? Tipo, é um aqui, sai um de cada lado. Sim, Daí uma borboleta de cada lado. sim, vai ficar legal, né? Eu gosto. Eu acho que o intercooler, ele é quase como se fosse um split aqui, nem que Ele ajuda no fim das contas, porque tu tem que fazer um Y, né? tem que fazer um Y, né? Então, se for fazer um Y, só com intercooler. Mesma coisa que a gente fez na minha Ferrari lá, a gente precisava do Y, era mais fácil botar um intercooler do que fazer um Y bonito. Já tá meio pronto. Né? Capaz de ser a mesma peça lá de Corvette. E aqui tem mais umas coisinhas, ó. I'm going to show some more stuff, Brian. Porsche. That's a Safari Porsche. Um Porsche, olha só o body kit ali. Safari, que é uns mais alto. Isso aqui é um protótipo. Motor de Corvette. Bom, esses são os updates aqui da Ferrari. Vocês estão vendo nesse episódio bastante coisa sobre drift. Estamos se armando bastante forte para esse campeonato aí. 2022 vai começar bem. Vamos voltar agora para a oficina lá porque tá o bicho pegando. Estamos nas adaptações aqui, ó, e aí tivemos uma solução técnica. Como é que é o termo? Muita gente. Ó, Olha o pessoal falando Passador Bila. vamos aí, olha só a borboleta eletrônica, a gente está botando borboleta eletrônica no carro. E ela pegava aqui, ó, no furação normal. E aí o nosso amigo aqui, Vinícius, teve a ideia de abrir o furo, aqui assim, até quase abrir na lateral aqui para torcer a borboleta. Ela deu uma torcidinha aqui, escapou daqui. E aí nós não tínhamos o parafuso que dava no comprimento certo. Aí essa solução técnica foi minha, ó. Duas porcas passador ali, ó, resolveu, ó. O detalhe é que pra ficar bom tem que deixar as porcas alinhadas, né? adaptador. Senão não fica Tem legal. que deixar alinhado. É adaptador dele. Mano. Isso aí, agora já trocou os coletor. Olha que capricho. Olha aí, ó. Trocou os coletor. Essa aqui tem que ver agora. Bom, vai passar aqui, né? A mangueira. Vai. Cadê ela? E Vai dar um jeito. o chicote, como é que tá aí? Tá indo, tá faltando indo? pouco. Então aqui, ó. Já tá, ó. O chicote deve ter 600 colocado aqui. Bastante. Estou brincando um pouquinho com os fios e fica pronto. Daqui a pouco se funciona, vamos ver. Então, na verdade, a gente decidiu botar a borboleta eletrônica porque ele tinha borboleta via cabo. E para esses carros aqui é uma maneira super eficiente de controlar a posição da borboleta.
Dá para fazer, por exemplo, posição por marcha, dá para fazer ter controle de certa maneira de pressão de turbo pela borboleta, em vez de, se daqui a pouco tem uma pista, dá para ter um acerto de chuva, por exemplo, dá para fazer várias opções aí para controlar a potência bem mais fácil. Chegando aqui, ó, sábado de manhã, missão começando, xerife. Tinha um chimarrão pronto pra mim, era que eu Aí, cheguei ó. aqui. Tu vai tomar um chimarrão ou não? Ué, vamos. Qual que é a missão aí, meu? Já estamos pegando? Já finalizando lá os headers do carro. Tava dando uma olhada no filtro de combustível e tanque, porque esse carro ficou 2 anos parado aí durante a pandemia. Sim, uma revisãozinha. Nenhum tipo de resíduo É, dentro. filtro limpinho. Legal. Show. Filtro limpinho. Sim, Surpreendeu, né? Porque normalmente álcool, quando fica parado muito tempo, cria aquela borra. Sim. Não, é legal que criou nada. o tanque aqui ele é todo de espuma, né? E além disso ele tem um... Cadê o tanque Tem aí? um catch can, tá lá o Diogo tá mexendo nele. Sim, ele vem assim... Aí, é de plástico isso? Sei lá, aqui. É um alumínio. Alumínio. Aqui são as bombas internas, né? Aham. Então esse catch can fica em volta das bombas e ele fica sempre cheio de combustível. Sim, porque essa bomba ali fica sempre enchendo a outra. Sempre enchendo ele. E o retorno vem aqui pra dentro também. Então não tem perigo de nunca dar falta, né? E aí Sempre, mesmo com pouco combustível no tanque, Sim. o catch can tá cheio, né? E ele tava com 2 bombas, vamos botar 3 agora. Isso Pra aí. garantir. Ah, não, aumentou mais alguns cavalos no carro, tem que aumentar uma bomba. Aham. Show. E aqui os coletores aqui, né? O novo já serviu como queria, não? Serviu. A gente teve que cortar um pedacinho do bell housing lá, porque Sim. era pro original, mas 100%. Então, coletor no lugar, ó. Esse aqui é as bobinas de LS aqui, que, cara, eu gosto muito dessa bobina, ela é prática, é fácil, funciona. Não dá A problema. mesma que tem no meu C8 também, todos os carros. No Brasil acho que é a mesma do Onix, ou desses carros É? simples lá. É uma bobina boa. Boa. E os injetores já estão também, não? Já trocou? Os injetores novos já foram colocados também. As velas também em grau 8. Aquela é grau 10, 11. Sabia? O 8 da Brisk é como se fosse um 10, 11 da NGK, o que é ótimo. sabia. É, o que é uma boa notícia. É a mesma que eu uso também no C8. Eu tinha, inclusive, aqui da Brisk grau 8 e grau 10. Não, é uma Brisk. tabela tudo confusa. Aí o pessoal da Brisk falou, não, usa essa daqui, que é grau 8, vai ser melhor pra você. A 8 é a mais Por fria. isso. A mais fria da Brisk é tipo uma 10 da NGK. NGK. É. E a borboleta agora já tá com a borboleta eletrônica. Borboleta eletrônica. Só a gente precisou fazer uma adaptação técnica aqui, né? Pra comer os furos pra livrar esse espaço ali que tava quase pegando. Já dá até pra tirar esse cabo agora. Ah, é? Puxar ele lá por dentro. Verdade. Show. Tá quase por aqui então. Daqui a pouco dinamômetro. É. E aqui, como é que tá a missão aí? Tá indo, pelo menos toda a injeção já tá toda instalada. Já ligamos ele, É. com todos os sinais dos sensores. Só tá faltando o fio do sensor de posição do câmbio, porque o carro não tinha conectado isso ainda. Pra ele indicar a Sim. posição do câmbio. No câmbio sequencial é interessante, né? Sim, não Porque tem. na alavanca você não sabe o que câmbio que tá. Sim, se tá porque na ré, devia ser uma missão, né? Ficar tentando descobrir que marcha tava às eu vezes, ia né? até bater, entrar em ponto morto, e daí puxava uma, saber que Daí era a voltar. primeira. Mas é foda, porque às vezes numa hora rápida ali, você não sabe exatamente tem onde que você manobrar tá. o carro rápido e não consegue É. fazer. Então tendo isso, É, e até o carro na tem isso. pista tudo bem, o cara tem um sentimento, né? Mas Na pista você vai mais pelo sentimento do que por visual, né? show. O problema é mais na largada mesmo, a hora que você vem chegando. É. Show. Tá quase. Aí o carro assim, agora a gente mostrando por dentro. Deixa eu entender. Teto de fibra de carbono original, né? Não é original, é Não é original. que ele é bem fininho mesmo, bem... Sim, leve. Grossura. Santo Antônio. Quem é que fez Santo Antônio? Vocês fizeram aqui? Santo Antônio foi a Drift Cave, que é o Mettenfield, que é piloto da Fórmula Drift. Ah, show. Ele já tinha um Corvette, né, o C6, então ele já sabia como fazer o Santo Antônio, já Sim. boltinho, porque é de alumínio o chassi, tudo. Sim, verdade. E é legal o Santo Antônio, dá uma olhada como que ele faz, né? Ele além de vir bem pra fora e entrar na porta, ele ainda vem em ângulo. Então você Sim. não tem aquele problema de ficar batendo o cotovelo. Sim. E facilita muito pra entrar e sair do carro. É, porque as portas... Bom, nem tá Não aqui. trouxe a porta, Nem só trouxe. veio a do passageiro. Ah, tá. É porque as portas
Ah, sim, porque ele não tem forro Não e tem tu forro, cortou, não né? tem nada. né? Porque eu ia dizer, Não não. tem vidro, não tem É. nada. Né? E o painel tem que manter o painel aqui pelo regulamento dos Estados Unidos. É obrigatório, tem que manter o... Porque tem que continuar sendo um carro de rua, né? Aham. Então você tem que manter o painel. Por isso que é proibido, né? Se fazer um carro tubular, é proibido muitas coisas. Tem que manter ponto de suspensão original, tem que manter painel, tem que manter várias coisas. Sim, Pra fazer sentido para as montadoras, né? Investirem no esporte, porque é o mesmo carro de rua. sim. E será que a GM vai ajudar alguma coisa ou não? Ah, esperamos, né? Se tem alguém da GM aí, nós estamos com os planos de C8 aí, mas ia ser alguma coisa interessante. Vamos ver se alguém se emociona aí. E aqui o câmbio sequencial, esse é muito legal. Freio de mão, painel de switch, FT600 aqui, não dá pra ver, daqui a pouco a gente vai bater arranque nele aí. Tá? Bom, vamos lá, acabar as bombas, Aqui tem um coletor. sistema. No meu caso não funcionou, mas tem muita gente começando a usar esse clutch delay, Aham. que é pra não dar aquelas porradas na hora que você tira o pé da embreagem pra evitar quebrar o câmbio do carro. Mas em evitar qual o momento? Na axle. saída do sinal? Não só na saída do sinal, mas também durante a volta, né? Durante a volta? Tem muito piloto que não tem aquela sensibilidade de soltar a Sim. embreagem, ele dá aquelas porradas de uma vez. Isso que você vê direto quebrando o diferencial de carro Sim. de drift, quebrando o câmbio. Isso daí ajuda. E por que bastante por que nisso. não funcionou? Tu não testou? Não... Não, essa embreagem do C8 ela já é muito. Do C8, do C7 ela é muito mole, ela é tipo mais mole. Que um material carro de que ela é, rua. tu sabe que é? Essa daqui é de carbono, double clutch, com atuador da Tilton, a embreagem da Spec. Spec, sim. Então, ela já é muito mole, daí a gente pôs aquilo lá, ele soltava muito devagar, daí dava um delay grande. Eu até dei uma porrada com esse carro por causa disso. Eu soltei, ela demorou pra vir, quando veio de uma Caramba, vez. É. Mas normalmente nos carros normais, eu já testei em outros carros, É. ajuda, tipo, principalmente pra piloto que às vezes não dá aquela controlada na embreagem. Eu não sei pra drift, mas assim, pra arrancada é muito importante assim essa patinadinha, mas é mais importante o material certo da embreagem do que um controle externo, porque às vezes tu faz uma embreagem cerâmica, por exemplo, naquelas antigas assim, o cara vai lá e só bota um negócio desse e não resolve nada. Então, mas, Só atrasa, mas só essa é a atrasa. questão, tipo, igual, nesse caso tem uma puta de uma embreagem da Spec que já, não precisa, já né? tem, você não precisa disso. Mas você pega no Brasil, 90% dos pilotos manda fazer as embreagens de cerâmica que não tem controle, só faz o disco de cerâmica. Sim. E dura, então Sim, isso aí- ajuda bastante. É. E aqui, ó, eu já vi, mas eu não sei se pode falar ainda já. Tem Nossa, layout a não plotagem vai ficar nova louco, do carro, viu? hein? Daqui a pouco. Ninguém viu ainda. Ninguém viu, sabe? eu já vi. Olha aqui, ó, bandeira do Brasil, o logo, que legal, hein? Eu vou Show. falar de todos os layouts que eu fiz até hoje, esse é o que eu tô mais ansioso. Não, show de bola. Vamos lá, vamos querendo ver esse negócio roncar aqui, ó. Tá quase. Onde tava aqui, ó, vem as visitas aí, como é que é o nome? Eliezer. Eliezer, né? E também veio junto aí, Antônio. Antônio. Bruno? Bruno, vamos dar uma volta. Nunca andaram de carro elétrico, falaram que o carro elétrico Falou que é ruim. é ruim, né? Fraquinho. fraco. Vamos dar uma voltinha pra dar uma olhada aqui. É. Nunca andaram aí, viu? Não. Nossa senhora. É pior que montanha russa. Vamos ver. Larga aqui, ó. Você é louco, velho. Muito foda. Tá todo mundo preparado? Ah, tracionou, ó. Ah, os pneus estão frios. Deixa eu esquentar os pneus. Os pneus estão frios, viu? Já tá esquentando. Mano, é forte pra caralho, velho. Nossa senhora, cara, que isso? Nossa, dá até um negócio, hein? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Nossa, o estômago vem parar na mesmo, velho? Nossa. na coluna vertebral, cara. Mano, é igual montanha russa, o bagulho. Pior. Sensacional, cara. Esquentado o pneu. Ah, você fez isso pra esquentar o pneu, entendi. Tá certo. Outra segurança, se fosse eu segurança, vai ver que eu vou ser o mais engraçado disso aí. Acertou, miserável. Agora dá pra fazer, agora tá com os pneus quentes. Jesus.
Olha a frente, ele baixa a frente, ó. Tá vendo a frente baixando? Aham. É que você vai acostumando depois você tem carro. O negócio Ah, não, ele sempre impressiona. Cara, ele deu 140 no, É muito em rápido. 2 quarteirões. Aí não para de tracionar, cara. Não, ele vai assim, ele empurra mesmo nos 70 milhas por hora. Só que aí ele já é 100 e poucos por hora. Olha a distância que a gente andou, parece um segundo, velho. Freia rapidinho, cara. Freia muito. Não, o freio ele se sofre assim, ele esquenta rápido. Nossa senhora. cara. Nossa, é muito Comprou louco. uma dessa. Muito bom, muito legal. Muito bom, muito legal. Animal. Vamos voltar ao trabalho. Estamos prontos para bater arranque aqui no Corvette. Vamos fazer uns check-ups aqui. Mas basicamente o que a gente fez agora foi checar os injetores, todos os 8 injetores, as bobinas, a borboleta, calibrar. E na verdade agora é o seguinte, agora é bater arranque, tá? E vamos calibrar o câmbio. Na verdade agora a gente tá pronto para bater arranque. Fiquem de olho ali. Neutral? Pega o extintor de incêndio. Tira o plastiquinho aí da injeção. A melhor coisa que tem é tirar plastiquinho. Sabe quando você pega o amigo que comprou um carro novo, você vai tirando os plastiquinhos do carro dele? Dá pra subir a lenta um pouquinho. É, a lenta tá em... Tá muito baixo aqui, mas eu subo a borboleta. Ok, runs. Yeah, it's running! Ó, funcionou então, vamos ver agora. Vai lá, pode mandar. Vamos, segunda ligada. Segura acelerado um pouco, só pra ver. O alternador tá carregando. Ok, funcionou a primeira partida, funcionou de vez mesmo, não teve nem montagem aqui no negócio, viu? Funcionou os 8 cilindros, agora vamos dar uns tweak. A gente vai ter que abrir isso aqui, não adianta. Vai dar um cheirão aqui. Pronto para ligar? Pronto, né? Terceira vez. Agora a gente acertou todos os sensores, pressão de combustível, pressão de óleo. Aproveitamos, trocamos, tinha um sensor meio duvidosos aqui. Pressão de água, pressão de pressão de óleo e pressão de combustível. Agora tudo bonitinho, tudo sensores nossos. Ah é, what's the fuel pressure? Vamos olhar a pressão de combustível. Qual que tá a pressão de combustível? A gente vai baixar agora. Aqui ó, temperatura do óleo. Baixando a pressão pra... Tirou tudo, então tem que voltar porque essa regulador não dá conta. Volta um pouquinho. Mais. Aí, parou. Só porque tem que dar uma pré-carga. Se tu tirar tudo e ele não dá pré-carga. Aí ele tá só na vazão. Esse regulador é pequeno para as 3 bombas. Tá 51 mais ou menos aqui. Não, mas é ok, não tem problema. É tipo assim, ele é no limite pequeno, sabe? Beleza? É só te lembra que tá random, né? É? Foi. Ó, esse é o tiroteio, esse é o que dá no escape. Quando escutar isso aí pode parar porque ele deu no lugar errado. Ó, de novo no lugar errado. Ó, de novo no lugar errado. Na verdade o Luiz tá com azar, 3 vezes 50% de... Ó.
4. Ó, 80 conta aí, bonitinho já. Legal, hein? Tá bom? Funcionou? Funcionou? You did nothing, but you're okay. Cara, o peso que dá aqui. Alta, né? É bem alto. Vamos lá, primeira voltinha então. Primeira voltinha não é eu que vou dar. Ah, viu? Isso aí. O Luiz tem que matar a vontade dele. Podemos ir então? Vai. Quantos graus tá lá fora, ó? 2 graus, com sensação de menos 4. Vou ver se eu dou mais sorte dessa vez na partida. Não. Sai de ré. E aí? Tá, não. Metade da missão cumprida, hein? Metade já foi. Vou falar. Difícil Fecha ficar ali ansioso, mesmo. mas tô ansioso. O negócio é um animal, cara. Meu Deus do céu. É. Espera aí um pouquinho.
Ah, não, tu fez de propósito ou tu disfarçou que... Não cabe aí que vai pegar o pimenta. Esse ele deixou ele apagar, só vou disfarçar que eu queria mesmo. Vamos fingir que eu tava parando, né? Agora, ó, dinamômetro. E começar os brinquedos aí, ó. Começar a acelerar. Esquentar isso daqui que tá frio. Na verdade dá pra até desligar isso aí agora, que agora fudeu. A gente abre tudo aqui. Agora, dinamômetro. Abastecendo a criança antes. Beber bastante, não? Tem que beber, né? Olha aí, ó. Tá bonito. Pronto, Arcono? Pronto tudo. Funcionou de primeira, hein? De Tá bom o primeira, chicote? tudo funcionando, como tem que ser, né? E muito bonito o carro, na verdade. É, né? Muito legal tudo. Não, o motor é berra que, meu Deus. Toda projeto assim. É diferente. Já quero andar nele. Não quer nada aqui na frente. Antes de vir pro dinamômetro aqui, deixa eu interromper esse pedaço do episódio aqui. E eu vou botar um trecho que a gente gravou, eu e o Luiz fomos com o Federico Xerico lá no AMP. AMP? Onde foi? AMP. Gravar um episódio pro Motor Trend sobre drift com a Ferrari do Federico. Só que a gente não podia divulgar essa gravação antes de sair o episódio. O episódio saiu agora nas semanas passadas, anteriores aí. E dá pra adicionar isso aí. Então, assista como é que foi esse dia, porque foi bem legal. E eu quero compartilhar com vocês, já que esse episódio é todo de drift, eu achei que casa perfeito disso. E aí depois a gente volta aqui pro dinamômetro. Vamos ver como é que vai dar o C7 no dinamômetro. E agora aqui, ó, vocês estão entrando no meio do episódio. I'm here with Federico. Well, welcome here. I'm so happy to see you here, and I know that today you had your Christmas lunch, right? It was awesome. Thank you so much. I want some churrasco also. Yes, in my house. I'll do a Brazilian churrasco in my house. He said it. Now he can't, come back from it. So, tell what we're doing here. We're doing some very exciting filming, right? Yes. We're here with Motor Trend, Fast with Finnegan. I'm teaching him how to drift. And he learned how to drift, and then he came to challenge me and Fiorella with a Ford Pinto. I mean, guys, with a Ford Pinto, he comes and challenges me and Fiorella, which they built it in 4 days. If the car would have worked in 4 days, I would have changed my job. And the car, of course, needs to be set up, We're having so much fun. Fuel Tech is here. It's special. My job is special. So check it out. Cool, and let's see. I'm here. They're filming it right there, so I'm actually being quiet because we just don't want to make sure. We want to make sure we don't interfere in their job. But okay, do your job. Thank you, I'll sir. be filming here. Thank you, sir. Olha aqui, ó. É um Ford Pinto, Wagon. Nunca tinha visto esse negócio. Os caras tiveram que botar o abafador. Vocês viram na outra vez que a gente tava com a Fiorella aqui, né? E eles mandaram parar de treinar porque o barulho era muito alto. E eles vieram aqui para testar, fazer essa filmagem e mandaram botar abafador botaram um abafador de manhã no Ford Pinto porque estava muito barulhento. Até não entendi muito bem a história dessa pista aqui, porque os caras... Eu pensei que outro dia era domingo, que a gente tava testando fora de horário. Hoje é uma segunda-feira que tá testando que horário bem normal e os caras não deixam fazer barulho. Interessante. Mas de qualquer maneira, aqui tem esse estacionamento aqui, inclusive eles podem, pelo jeito, podem botar água ali. Fiorella tá aqui, pronta, chegou da PRI. Essa gravação que a gente está fazendo na segunda-feira depois da PRI. Só que vocês vão estar assistindo isso aqui provavelmente bem depois, porque na verdade a gente só tem autorização de publicar isso aqui quando o Motor Trend tiver já publicado esse episódio na TV, e a edição de TV demora bastante tempo. Então esse episódio que vai ser inserido em algum dos episódios futuros, que eu nem sei qual que vai ser. Mas a ideia é mostrar para vocês. Esse cara tá com uma estrutura aqui grande, ó, tá com uma estrutura grande, ó, de TV, ó. Olha o estado da Ford Pinto. Estamos eu, o Luiz e o Leonardo aqui acompanhando e a gente vai ver. Ah, e olha aqui, ó. Não sei se tem ainda, porque esse vídeo vai demorar para sair, mas quem comprou o seu moletom da Ferrari, bota nos comentários que eu quero saber aí quem gostou e quem aprovou e comprou o seu aí. Vamos lá, daqui a pouco eles vão pra pista, aí a gente vai ver melhor. Olha só isso aqui. You fix it? Oh, okay. Eles cortaram os paralamas aqui. Cortaram os paralamas que pegou, dobrou os paralamas, ó. What'd you say? They cut
I'm talking Portuguese. Oh, You he's speak talking any Portuguese? This one's talking Italian. I don't know where he goes. Man, where are we at? Estão tentando ali, mas tá meio difícil ali. O carburador tá atrapalhando umas coisinhas também, mas também os caras montaram esse carro em 4 dias, né? Não sei se vocês escutaram antes ali a parte do Federico, ele falou, inclusive quem não entendeu se lembra que esse vídeo tem legendas, né? É só adicionar as legendas, tem legenda em português, espanhol e inglês. Então dá pra acompanhar bem aí. Olha aqui, ó. Tô esfriando o motor aí com água, o radiador tá... You need help. Tô tentando botar água no radiador aí pra dar uma esfriada que tá aquecendo. Então aqui, ó. Take it off the jack, gonna take first. Então aqui, ó, o Luiz convenceu agora o Luiz que vai pilotar, ó, a Ferrari. Será, Luiz? Será que tu toca isso aqui, não? Esse bichinho é bom, hein? Esse daqui é legal, cara. Na verdade, assim, ó, nós já estamos tempo falando que nós precisávamos de um piloto brasileiro no drift aqui. Ó, rapaz, tô pronto, mano. Ó, piloto brasileiro de drift. Tem que vir pra cá pros Estados Unidos. Imagina, ele vai ter que botar o Luiz. Tem que chamar o Diego, pro Diego me dar umas aulas. E a gente divide um carro. Eu adorei a ideia. Sartori acabou de ser campeão esse final de semana da Fórmula da Ultimate lá no Brasil. Ah, legal. Legal, hein? Tem um monte de piloto brasileiro de drift no Brasil. Tem que vir alguém pros Estados Unidos aqui. Vamos sentar, vamos conhecer. Com certeza. Tá aquecendo a transmissão aqui, ó. Aquele negócio lá. Ah, tu vai tirar o barulho de helicóptero, Luiz. Ah, eu gosto do helicóptero, cara. Olha aqui, ó, o Pinto. Quer dizer que vai dar uma esquentada agora. All his stuff's all rolling. Well, this is all. Chris.
Tá esquentando os pneus dianteiros. Agora eles estão os dois fazendo a parte da gravação principal do... O outro cara fica rodando na frente. E aí, Luiz? Dá vontade de acelerar ou não? Porra, me dá a chave. Bora. Se a Dulha ia fazer bonito aqui, Luiz? Ó, se eu trouxesse a Dulha aqui, eles iam ficar chateados. Porque aqueles 4 pneus iam tapar todo mundo de fumaça, ninguém vê porra nenhuma. Daí eu ia ver pra todo mundo depois, foi animal! Começou a fazer uns bonitos aí, meu. Porra, animal, cara. Animal. Ronca fuder. É. É bem mais barulhento. Eles estavam falando que outro carro era barulhento, mas a Ferrari é muito mais alto. Não, filho. Não é. O cara não precisa nem de protetor, nem nada. Só aqui. Meu, Falou o cara que anda de famoso. o cara que não precisa. Meu, o cara que não precisa de protetor de ouvido não é barulhento ainda, meu. Tipo, quando o cara precisa botar o protetor, aí sim, o negócio tá de boa. Perdi uma cena legal aqui, ele fez uma rodinha em volta. Só sofre quando tá tipo 2, 3 mil. Sim, não dá pra deixar baixar o giro, porque não tem torque, né? Porra, meu, passou 3 mil troços, tá forte, velho. Não tem massa dorsal. É? Ó, a fumaceira foi uma... Tá bueno? Bueno. Bueno. Muito bom. Muito bom. Muito bom? Uma italiana que fala português? Não, não. Será que vai dar pra fazer uns pops and bangs aí no anti-lag, né? Viu que ela já dá um cheiro turbo, né? Tem que deixar assim, meu. É. Agora é tri. So that was cool, man. That was super cool. That was really cool, and the car is very awake, very awake. I love it. I was checking him not to go too close and maybe something happened, but I think we got close enough to make it exciting, right? Cool to see that this car is smoking car. Right. And thank you for being here today and supporting me. Thank you so much. We're happy to see. Thank you, man. Thank you. Agora voltem de volta aí pro resto do conteúdo. E aí, gostaram do negócio? Foi legal, né? Agora nós vamos ver quanto é que vai estar no dinamômetro aqui. Tá todo mundo em expectativa aí.
tava funcionando ou não. Aí, ó, agora sim, Fórmula Drift esse ano vai pegar. Deixa eu pegar. Acelerar de 2 pés. 904 cavalos na roda com primeira puxadinha. Quanto deu de pressão? Nem viu ainda, né? Cara, eu não vi. Desculpa, não prestei atenção no mapa. Mas burilho bonito. Bonito. Cara, o ponto desse carro que eu tô de cara, né? Muito animal, né? Eu não sei quem foi que inventou esses motores LS V8 aí que eu não entendo, cara. Como é que pode? O bagulho tem cavalo, ronca bonito. Muito legal. É, e foi bonitinho. Primeira passada, o mapa base, o mapa padrão tá bom, né? É incrível. Tá louco, né? O mapinha veio de Deus, assim. Caiu aqui sozinho. Começou a cair pressão de turbo, ó. A pressão de turbo veio aqui em 10 PSI, não. You got to 14 PSI and drop. Then should be here like 17, 18, 19. Yeah. Aí a pressão de turbo chegou a 9 PSI de alta, ó. You find anywhere where we can get that belt Deixa eu só ver uma coisinha pra ter certeza nesse meio. Ou não abriu a wastegate, aquela da É pressurização. isso que eu ia fazer, deixa eu dar uma confirmada, porque tipo assim, vamos ver aqui assim, ó. Maybe the wastegate on it. Well, yeah, no, not for today. It's like Ah. Tá, borboleta não fechou, borboleta tá perfeita. Yeah, the throttle body didn't Yeah, close, the just throttle to body make went sure. what we did, 100. And push. Generic that is Tá pra abrir ela. Eu tô achando que ela abriu a blow-off aqui, ó. Tem pressão aqui. Esse tá direto no coletor, esse aqui. Essa aí tá no coletor É. e essa aqui tá onde? Tá na válvula. Mas de novo, se tiver pressão aqui, ela vai abrir. Tá, e se essa aqui estiver desligada, né? Não, é claro, na teoria, mas agora eu posso ir. Não, mas É isso. depende da mola também, né? Não, eu ia dizer o seguinte, ó. Essa que tá no coletor? Sim. Ou tiro ela. Só tira essa aqui, bota o coletor pra cima aqui. Por isso. É. Fechar ela. E deixa aberto embaixo. Pra ficar fechado aqui. Por isso. Tipo, tu fez no meu Mazda Aí, em 10 anos atrás. Funcionou por um segundo. Por Mais ou meio menos. segundo. Chega. Explodir tudo. É. O bagulho dele, ele foi de 0.5 PSI a não sabemos. Estragou o motor do meu RX-7 no Brasil, tentando mexer nas mangueirinhas lá 10 anos atrás. Nunca vou esquecer, Luiz. Eu também não. Não tem como esquecer, que cagada. Tu tá louco, que cagada. Tu vê, tu tá aqui, não, tá vivo ainda. Isso é pra tu ver como tu é um homem de compaixão. Viu? Aposto que se tivesse teu Corvette, eu acho que eu não estaria aqui. Já tá debaixo daquela tarde, errado. Bem-vindo ao time. E ainda vai longe, ainda vai longe. Se já puder. A Fórmula Drift esse ano vai ser forte. Vai ser louco. A correia parecia estar patinando um pouco, mas segunda passagem já passou de 1000 cavalos, já deu 1057 cavalos. Primeira vez oficialmente que eu tenho um carro com mais de 1000 cavalos. Que roda. Tô entrando no clube, né? É. Bem-vindo ao clube. Mas, ó, patinou a valer aqui, ó. Dá pra ver que aqui, dali pra diante, assim, patinou aqui. Normalmente esse carro Patinou vai... bem, né? Eu vou chutar o seguinte... Patinou a 5.000 RPMs, 5.000... Ou seja, Não, ele estava começando a subir mesmo. Na verdade, isso aqui é por causa que tem relação de marcha, isso aqui é a velocidade, o RPM do eixo. Então dá um pouco de erro, depende da marcha. Provavelmente aqui eram 7.000 e assim. Provavelmente aqui ele deveria subir a 1.300 só. Se não patinar, correr, 1.300 isso aí. Mas tá bom, pra começar, bem-vindo ao clube. Valeu. E aí? Bom, hein? Cara, tesão, né? Mas patinou certo, né? Aham, já te digo até o quanto aqui. Mas tipo, o motor tá liso, né? Tá tudo muito filão. A gente fez... Agora, ó, funcionou a polia ali, a válvula. Fechou melhor. Deu 17 PSI e começou a cair.
Talvez ela tá ainda abrindo aí. Pode ser possível, porque agora deu 17. Porque assim, ó, eu fiquei bem olhando, não tem fumaça de polia. Mas não... de alta deu 7 só. Perdeu 10 pra ser. Ah, perdeu 10. So it made 17. Sim. Caiu de 1,1 bar pra 0,7 bar. Não, menos, 0,5 bar em alta. Ou seja, quando era pra estar crescendo, Sim, ela... ali tava 1,1 bar quando deu os 1058. Se ele mantesse aquele 1,1, 1,5 bar até o final, ia dar uns 1.300, 1.400. Cara, eu tô tremendo de frio. Eu também. Tô tremendo de frio aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá menos 5 graus, menos 5 de sensação térmica, ó. Não consigo nem falar. Para, meu. Tô tremendo. Sorte que esse negócio tem um gimbal. Sorte que essa câmera tem um gimbal aqui, senão eu ver. Ó. Animal, hein? Cara, show de bola, hein? 1071 na roda, só que é o seguinte, patinando a polia, né? Não, ela a partir de 5 vem cá, mil Luiz. RPM já tá patinando, né? Tá, de novo. Eu tô feliz, cara. Tá bem, viu? Que ronco, cara. Puta. Tá da hora, né? Não, e o cara patinando a polia, né? Patinando a polia. Tava então, deve ter dado a mesma coisa agora, Deve ter dado por aí. O que ganhou de cavalo agora foi porque a gente tá fazendo um talentinho no mapa, né? O motor tá um pouquinho mais frio, detalhezinho aquele, por isso que ganhou 20 cavalos, 30 cavalos. Mas a pressão vem... Sim, porque ele tá dando tipo em 17 PSI cai pra 7, né? É, ele vem dar 17, né? Que dá tipo 1,2 kg por aí e cai meio direto. quilo. Né? Amanhã chega a correr, não. Então é o seguinte, ó. Eu tô indo pro Brasil agora, amanhã não vou conseguir acompanhar a última passada no Giramonte. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou interromper agora e vou botar o vídeo do futuro, tá? O vídeo do futuro. Vou botar o vídeo do futuro das últimas passadas e aí depois ninguém a gente conta volta pro aqui. Anderson quanto que deu, viu? Não conta. É segredo. Já demos um calor, né, o motor, passamos por todas as marchas, tá legal. Vou fazer uns ajustes pequenininho e vamos dar aquela passada curta que eu te falei. Vamos girar tipo uns 4,5, 5 mil, daí beleza, daí a gente vê o que aconteceu e a gente melhora dali. Mas de modo geral tá bem bacana, tá bem legal. Pô, ronca demais, né? Tá da hora, né? Ronca demais. Tá louco.
mais alto. Não, funcionou outro jeitinho, cara. E eu não vi a correção fazendo o que fez do último dele, então acho que agora rolou. Tá puxando 30, é isso? Quarto. A marcha em si ela não afeta, tá? Só pra te explicar um pouco, o dinamômetro, na verdade, ele nem lê o motor, ele não sabe. Então o que ele mede? Ele mede a velocidade da roda, né? Então ele tem esses leitores de velocidade da roda. E o torque, ele toda vez que tu passa uma marcha ele cai, mas tu ganha velocidade, então tu troca. Então a potência não muda. A potência de primeira marcha ou de quinta é a mesma. O que muda é o torque. Tu tem muito mais torque de primeira do que de quinta. Né? Então como a gente está tentando fazer esse acerto, sim, na verdade não influencia muito de quarta e quinta. O importante é fazer sempre igual. Se eu fizer de terceira, tu vai ver que aquela curva vai começar antes, porque aumentou o torque. Tá. Entendeu? Porque dela vai ter mais torque antes. Mas tu vai. A potência vai ser a mesma. Então a curva vai ser igual, só que vai ser pra esquerda. Entendeu? Que vai ter menos velocidade de roda. 2 dias mais aqui no dinamômetro, né, cara? Tipo assim, eu nem sei o que dizer, porque eu tô me divertindo. Eu também, viu? Acho que eu nunca fiquei tanto tempo num dinamômetro igual a gente aqui. Cara, eu adoro o V8, mas eu te falei, cara, eu tô apaixonado, meu. Eu vou ter que dar um lance nesse motorzinho aqui, porque, cara, que som, meu. Tá louco? Que som. É da hora que, assim, o V8 é grosso, mas ele dá uma afinada no som, igual aqueles carros, sei lá, 4 cilindros, turbo. Cara, essa combinação que tu montou aí, que tem um pouco mais de curso que o original, mas não é cursadão que nem o motor de arrancada. E tem um ProCharger bem bacana, cara, que ronco legal, né? Ficou da hora. Ó, então lá dá pra ver lá no fundo, ó. 1287 foi a potência mais alta que a gente mediu. Só que é o seguinte, lembrando, esse carro aqui não é um carro de arrancada. Então o objetivo não era, vamos fazer 3.000 cavalos. O objetivo não é esse. O objetivo era um carro que tivesse cavalo, potência o tempo inteiro. E aí foi a nossa luta, safe, né? Porque o drift eu fico, sei lá, dependendo da pista, em uma volta, 15 segundos com o pé no fundo no limitador, né? Judia, né? Fora o resto dos circuitos que você também tá acelerando. Então, assim, judia muito mais do que numa arrancada. Sim. O motor de arrancada não aguenta uma volta de drift. Né? Não, tá louco, não aguenta. É muito mais forte, mas Sim, não, é o tempo, né? É o tempo, né? E ó, vocês vão ver aí, a gente gravou tudo, né? Gravou pelo menos boa parte do processo. Cara, esse carro andou com a bomba de combustível do C8 do Anderson, daí não deu certo, dele. A gente foi lá e desmontou do meu Promonte, botamos aqui, então na verdade fizemos um Frankenstein, vocês vão ver aí nas imagens, tinha linha de combustível para cima, passando por cima do carro, com filtro, sem filtro, ó, não façam em casa, viu? Sem filtro não façam em casa. Mas foi bom que deu pra gente testar tudo, né? Tudo que precisava. Cara, testamos tudo, linha maior, bomba maior, relé duplo nas bombas, até que finalmente segurou pressão, né? E ainda os bicos novos da botamos FT Injector. Cara, FT Injector no E85 aí pro pessoal do Brasil que tá acostumado, né? Álcool de posto praticamente, né? É que o álcool de posto aqui na verdade é pior do que o do Brasil, exatamente. Né? Muita gente não sabe disso. O álcool de posto daqui não é que nem do Brasil, o álcool do posto do Brasil é bem melhor daqui. Daí o cara aqui é malandro, né? Pegou lá com a Ignite um álcool que é que nem... um álcool basicamente de competição, daí é um álcool, né? Bem limpo, E olha essa que loucura, né? O álcool de competição aqui é tipo de posto no Brasil. No Brasil. Cara, a gente tem os combustíveis legais no Brasil, né? Eu vou dizer, eu sinto falta da Podium de vez em quando, cara. Então, vocês estavam comentando, né? Eu não sabia. Pra mim, eu achava que a gasolina nos Estados Unidos era melhor que no Brasil. Não, quando vocês falaram que a Podium era muito boa, a Podium no Brasil é melhor que qualquer gasolina de posto aqui. A diferença é que nem a gente comentou, né? Existem alguns postos, é raro, que tem gasolina 110. De competição. Essa é melhor. Mas, cara, é raro. Às vezes tu anda 5 horas até achar um, entendeu? Então não é qualquer posto.
Agora a gasolina comum aqui, que é a 93, né? Ele sempre chama pelo octanagem, né? Ela é inferior à Podium, que é 95, 97 lá no Brasil, né? Então, tipo assim, combustível de posto no Brasil pode até ser caro, mas é melhor que aqui, né? Olha só, eu não sei, cara, mas de novo, ó. Vou sentir saudade. Vou sentir saudade. Eu não vou porque vai estar com medo. E sabe o que eu acho legal? É uma combinação que, sinceramente, funcionaria para um carro de rua. Eu concordo contigo. Ele não é tão agressivo a ponto de você não conseguir sair na rua, no semáforo. Não, eu gostei, é tesão. Então, é a primeira vez que eu monto o motor dele. O que a gente tem que fazer? A gente tem que finalizar uns detalhezinhos de elétrica, né? Tem um sensor aqui de fase, eu acho que a gente tem que fazer e é basicamente isso, né? Ligar a caixa de direção. Olha só. Nós testamos as polias, né? Vários tamanhos diferentes. No final deixamos uma pilha um pouco mais safe, 1.150 cavalos. Eu prevejo o futuro, tá? Eu prevejo o futuro. E eu acho que o Anderson fez uma predição de potência e ele errou. Eu tenho certeza que ele errou. Bem, então tá, continua vendo aí o resto do vídeo, vamos ver, acho que o Anderson vai voltar no meio do vídeo, não sei que história vai acontecer. Vai. Em tempo real ele não tá aqui, Ele mas no vem do vídeo futuro, nunca se sabe, né? né, Ele tem o cara? futuro, passado. Então tá, falou. Agora voltando do futuro. Tu não sabe o que aconteceu, Eu não, e agora? Então é o seguinte, ó, eu não sei quantos HP deu no futuro. Eu não sei se deu mais do que os 1071. Poker face agora, poker face, pra ele não saber. Ó, eu vou dar um Mas a palpite. gente também não sabe. Não, eu acho que deu 1350. Independente do que deu no futuro, esse vídeo aqui vocês já estão vendo condensado. Que experiência bacana, né, meu? Acho Demais, viu? a gente queria há muito tempo juntar as forças, né, brasileiras aí nos Estados Unidos. Acho que nós, como uma empresa brasileira, a gente tem muito orgulho do Brasil e muito orgulho de estar levando o poder brasileiro aqui para os Estados Unidos. Fórmula Drift é realmente um foco que a gente quer entrar com os dois pés. É a meca do drift, né, cara? Porra. E nada melhor do que juntar as forças contigo, né, cara? Eu acho que ficamos muito orgulhosos aí de tu estar presente, estar junto. E agora, com todo esse poderoso V8 aí, vai dar pra fazer bonito. Vai dar pra acelerar muito. Pena que não deu pra fazer umas brincadeiras no estacionamento aqui. Cara, a gente tem que falar Não, mas nós vamos fazer ainda, nós vamos pra uma pista. Mas nós vamos fazer. aguardem que vai chegar mais. Vai. E agora, vamos pras próximas. Esse ano vai ser louco. Show. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo aí também e vamos ver as próximas aí, porque né, o bicho vai pegar. Vamos embora. Eu acho que deu 1400. O meu número era 1350. Eu acho que deu 1450. Eu acho que. O editor, coloca isso daí, ele tá tentando. Eu acho que deu 1500. Eu acho que deu 1550. Editor, você vai ter que colocar todos esses. Eu acho que deu 1600. Eu acho que deu 1650. Olha isso, vai acertar todos, meu. Eu acho que deu 1700. Ô, o editor é meu amigo, eu vou pegar esse vídeo na íntegra aqui e vou divulgar pra galera depois. Eu acho que deu 1750. Como que é feito? Como que ele acerta tantas coisas? A vida como ela é. E, infelizmente, jogou as bielas pra fora. Infelizmente, quebrou o câmbio. Sacanagem, Sacanagem. Sacanagem.